Retrato do amor. Sobre o que falaremos então? O amor, ele é uma virtude. O amor, ele é mandamento. O amor não é simplesmente sentimento, como as pessoas dizem, mas o amor, ele não é concreto, é abstrato, né? Pensando de forma concreta, pensando em algo concreto. Quando tiramos uma fotografia do amor, pense em você tirando uma fotografia do amor. Imagine o amor como se ele fosse personificado. Tire uma fotografia, tire um retrato do amor. Na hora que você revelar essa foto, o que vai aparecer? O que é revelado quando fotografamos o amor? É sobre isso que vamos falar. O que é revelado quando fotografamos o amor? E a partir daí, quando tiramos uma foto da igreja, o que é revelado? Se alguém tirar uma foto sua, o que seu retrato vai mostrar? Ela falou que eu estou gorda. O que o seu retrato vai mostrar? Pensando no que o amor mostra, se tirarem uma fotografia nossa, o que nós vamos mostrar? Em termos de vida, em termos de atitudes, em termos concretos, não em termos abstratos. Eu creio. Como é que você prova que você crê? Qual é a prova da sua fé? É sobre isso que nós vamos falar. O retrato do amor. Tito 3, verso 14 é o nosso verso, mas nós não tem como não ir a outros textos bíblicos, mas este é o nosso verso, por causa do que Paulo escreve a Tito, um dos seus cooperadores na pregação do Evangelho, e que fica em Creta para cuidar, para organizar aquela igreja. Então Paulo escreve a Tito, e no verso 14, capítulo 3, Paulo escreve assim: quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Parece um verso assim solto, perdido no meio da Bíblia, mas quando nós pegamos o assunto e começamos a olhar, a examinar, a estudar, vamos perceber a importância disto que Paulo fala a Tito, pede a ele para ensinar aos seus, e hoje nós estamos vendo e serve para nós também. Que aprendamos a dedicar-nos à prática de boas obras, a fim de que supramos as necessidades diárias e não sejamos improdutivos. Se alguém tirar um retrato de nossa igreja, o que vai aparecer em termos concretos? Obviamente estamos falando de forma metafórica, o que nós revelamos como igreja. Eugene Peterson traduziu desta forma na Bíblia a mensagem, Bíblia em linguagem contemporânea. Nosso povo precisa aprender a ser pronto para o trabalho, para que todas as necessidades sejam atendidas, especialmente entre os necessitados, e para que eles não cheguem ao fim da vida sem nada para apresentar. Para que o nosso povo não chegue ao fim da vida sem nada para apresentar. Lembrando que Jesus ainda fala, um copo de água é levado em conta. Mas vamos ficar no copo d'água?
Quando a gente vai lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no início lá, ele fala que aquela igreja, um dos aspectos pelo qual ela foi conhecida foi o trabalho resultante da fé. Como eles provavam que criam? Trabalhando. Trabalho resultante da fé. Olhando para Tito 3, verso 14, que nós temos então. Quanto aos nossos, quanto aos que são de Cristo, quanto aos salvos por Jesus Cristo, quanto à igreja de Cristo, é a esses que Paulo se refere. Ele se refere a esta igreja. Ele se refere à igreja de Cristo em todos os locais onde ela se reúne. Quanto aos que são de Cristo, aprendemos a palavra de Deus. Que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, ou seja, boas obras, a prática de boas obras, pode ser e deve ser aprendida. Deve ser buscada com dedicação. Prática, não teoria. Fazer e não falar apenas. Aqui nós estamos falando qual precisa ser o resultado disto. A prática em nossas vidas. A prática de boas obras, a prática do bem, é o retrato do amor. É uma fotografia do amor. Se tirarmos uma foto do amor, o que nós vamos ter? Misericórdia, bondade, traduzido em prática, em algo que é feito. Deus é amor. Romanos 5,8. Como é que Deus prova o seu amor para conosco? Romanos 5,8. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus não morreu por gente boazinha, não pense que você é bonzinho, ele morreu porque você é pecador, pecadora. Ele morreu porque a humanidade estava afastada de Deus e em Cristo nós somos reconciliados. Jesus não morreu por santos, ele disse, os sãos não precisam de médico. Mas se ele morreu por todos, ele veio para todos, porque todos têm a doença congênita chamada pecado que nos afasta de Deus. Aquele que crê em Jesus, aquele que recebe o sacrifício de Jesus, aquele que aceita o que Jesus fez por este, é salvo. O que significa isso? É justificado, como lemos em Romanos 5,1, agora há pouco. Justificados por Deus, ou seja, tornados justos, não pelo que nós fizemos, mas pelo que Jesus fez por nós, temos paz com Deus. Então, quando nós aprendemos a prática de boas obras, nós, na verdade, estamos praticando o amor colocado em prática. Qual que é o objetivo desse verso? Então, olha lá. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que, esse é o objetivo, a fim de que supram as necessidades diárias. No mundo há necessidades, e são diárias as necessidades, a fim de que supram as necessidades diárias. E o Eugene Peterson lá, ele vai falar de necessidades, especialmente a dos necessitados. E o segundo objetivo, para não sermos improdutivos. Jesus deu sua vida por nós. No final do capítulo 28 ele fala, vão, façam discípulos, ensinem esses discípulos a guardar todas as coisas, batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estou com vocês até o final dos séculos.
Jesus fez tudo que podia ser feito por nós. Nos dá uma missão. Vamos ser improdutivos? Então, o segundo objetivo de boas obras é não ser improdutivo. O servo precisa servir, a árvore precisa dar fruto, a luz precisa iluminar e o sal precisa salgar. Todas estas citações bíblicas. E Eugene Peterson, ele traduz lá, né? Ter algo a apresentar no fim da vida. Quando nós juntamos esses dois objetivos, suprir necessidades diárias e não ser improdutivo, nós podemos concluir. Quando somos produtivos, as necessidades são supridas. Estamos falando do retrato do amor, estamos falando do amor em ação, o amor colocado na prática. Deus é amor, Ele mostra isso em Jesus. Ele derramou o seu amor nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Temos o amor de Deus derramado em nós. O Espírito Santo é Deus e Ele é amor. Aprendamos a deixar o Espírito Santo fluir em nós e de nós atingindo as outras pessoas. Aprendam, lá o de Peterson fala, a ser prontos para o trabalho, no lugar lá de dedicar-se à prática de boas obras. Então aí nós já temos as duas versões comentadas. A dele aí de novo, a mensagem, Bíblia em linguagem contemporânea. Nosso povo precisa aprender a ser pronto para o trabalho. Precisa. O mundo já estaria bem diferente em termos de resgate do que o que está. Se não fosse a igreja estar demorando em ser produtiva. Nosso povo precisa aprender a ser pronto para o trabalho, para que todas as necessidades sejam atendidas, especialmente entre os necessitados, e para que eles não cheguem ao fim da vida sem nada para apresentar. Bom, pensando em algo concreto, se fosse possível tirar um retrato de Deus, o que seria revelado? Pense em tirar um retrato do Deus invisível. O que é revelado? Jesus? Se tivesse, talvez desenhista tinha, né? Mas se houvesse celular, hoje é celular, não tem mais máquina fotográfica, só para os profissionais, para tirar uma selfie. Tirar uma foto de Deus significa olhar para Jesus, que Ele é a plena revelação de Deus, do caráter de Deus, do amor de Deus. Eu e o Pai somos um, Ele disse. Lembra-se de João 17? O Senhor em mim, eu em ti, que eles sejam um em nós. Oração de Jesus ao Pai. Nesta carta de Paulo a Tito, capítulo 3, verso 4, que nós temos? A mesma carta, antes daquele verso 14. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, portanto está falando de Jesus, mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, olha lá, quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelo ser humano, verso 5, não por causa de atos de justiça por nós praticados, não que nós mereçamos alguma coisa que tenhamos feito para que a bondade de Deus se manifestasse a nós, não, mas devido à sua misericórdia, devido à misericórdia de Deus, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ali está o 4 e eu já fui mais para frente, já vou ler até o 8 também. Não vou ler não, daqui a pouco eu leio.
5 a 7 é o que eu li. De que forma prática, não teórica. Então, pensando em algo concreto, se fosse possível tirar um retrato de Deus, o que seria revelado de forma prática, não teórica? Aqui fala o amor e a bondade de Deus. De forma prática, como o amor e a bondade de Deus se revelou, está escrito aqui: Cristo nosso Salvador se entregou por nós, derramou seu sangue, foi preço de sangue. Cantamos aqui: não há o que fazer para merecer, o preço foi de sangue. Eu gosto dessa parte. Não há o que fazer para merecer, ninguém merece, irmãos. O preço foi de sangue. Senhor, eu sei, é o seu amor. O retrato de Deus vai mostrar amor. Amor mostra ação, atitude. Amor mostra renúncia, abnegação. Amor mostra perda. Amor mostra prejuízo. Amor mostra sacrifício. Amor mostra morte por outra pessoa, outras pessoas. Em Mateus 5, Jesus fala: por inimigos. Esta é a forma prática, não teórica. É assim que se prova a bondade e o amor de Deus que nós lemos aqui nessa carta de Paulo a Tito. Então, de que forma prática, pensando em algo concreto, se fosse possível tirar um retrato de Deus, que revelaríamos sua bondade, seu amor, a atitude de Jesus. A Bíblia responde: Cristo morreu por nós pecadores. É o que lemos. E o verso 8, que eu disse que deixava para daqui a pouco, porque ele está bem aqui, né? Fiel é esta palavra. Olha, Paulo escreve tudo isso na sequência, nesse capítulo 3. Primeiro ele começa lembrando lá, Tito, lembra a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo que é bom, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis, mostrem sempre verdadeiramente mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. E aí começa aquilo que nós olhamos. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, já lemos o resto. E aí quando chega no verso 8, Paulo diz: fiel é esta palavra é verdadeira. E quero que você afirme categoricamente essas coisas. O que está sendo feito hoje aqui nesta noite, o que está sendo afirmado de forma categórica é: para os que creem, que é isso que Paulo manda fazer, para os que creem, você crê em Jesus, você crê que Ele é o Deus Filho, eterno como Pai, que veio ao mundo, que entregou sua vida por você, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus, intercede por você, o Espírito Santo dele habita em você, você crê isto? Paulo diz: afirme categoricamente essas coisas para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. A Bíblia está cheia desse desafio do praticar o bem, das boas obras, e as pessoas chegam a confundir isto com fazer para ser salvo, e não é isso que a Bíblia ensina. Efésios 2, 8 e 9, por exemplo, nós lemos: pela graça. O que é graça? Presente de Deus que nós não merecemos. Pela graça vocês são salvos por meio da fé, ou seja, quando vocês creem. Pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isto, a salvação,
Não vem de vocês, é dom, é presente de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, para que ninguém diga, eu mereci, você não. É por isso. Imagine eu conquistando a minha salvação. Cadê a humildade? Não vem de nós, para que ninguém se glorie. Nós nos empenhamos na prática de boas obras. Gálatas 6, versos 9 e 10. O mesmo Paulo escrevendo agora a igreja na Galácia, as igrejas que estavam na região da Galácia. Não nos cansemos de fazer o bem. Já cansou? Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Por que ele diz aí, no tempo próprio colheremos? Porque antes ele falou, não se enganem, de Deus não se zomba. O que você semear, você vai colher. Está no verso anterior. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. O que você semear, você vai colher. Semeia amor, colhe amor. Semeia ódio. Semeia simpatia. Semeia inimizade. Os que semeiam da carne colhem destruição, ele fala antes disso aí. Porém do Espírito, a vida eterna, a salvação. Aí na sequência ele diz, não nos cansemos de fazer o bem, no tempo próprio colheremos. O que semeamos é colhido, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade significa o quê? Nem sempre teremos oportunidade. No momento de nos apresentarmos a Deus, as mãos estarão vazias? Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Especialmente, mas não somente. Lembra-se da parábola dos 10 talentos? Um recebeu 5, ganhou mais 5, um recebeu 2, ganhou mais 2, o que recebeu 1 foi e enterrou. Aí eu fiquei com medo. Servo negligente. Estão percebendo a importância das boas obras que nós negligenciamos? Mateus 5,16. Antes, o que Jesus fala? Vocês são luz. Vocês são sal da terra. Vocês são luz do mundo. O sal é aquela influência, né? A luz é aquilo que nós mostramos. Vocês são luz e um candeeiro, né? Não é colocado embaixo da mesa. A luz serve para quê? Para iluminar. Então Jesus diz, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Aí no verso 16. Brilha a luz de vocês diante dos homens. Como é que a luz brilha diante dos homens? Mostrando a vida transformada por Jesus. E olha, Jesus aqui não está falando, pratiquem boas obras. Jesus está falando, na hora que vocês mostrarem a luz, eles vão ver as boas obras. Ele já está partindo do ponto que praticamos as boas obras. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Quando o mundo lá fora olhar para nós, eles vão ver as suas boas obras, as nossas boas obras. E o resultado? Eles vão glorificar ao Pai. Quando nós mostramos bondade, quando nós mostramos misericórdia, quando nós mostramos compaixão, eles glorificam ao Pai. Por quê? Jesus te amou e eu te amo também. O amor de Deus foi derramado no meu coração. Não é legalismo, não é porque eu tenho que fazer, porque a Bíblia diz, não, é entreguemos-nos ao amor de Deus, para que isto seja espontâneo,
para que isto seja a nossa vontade, porque é a vontade de Deus. É aí que está a diferença entre boas obras e boas obras que vêm da parte de Deus. Esta produz resultado. Aqueles que recebem tais benefícios glorificam ao Pai. Nós não somos glorificados. Lá em Mateus 6, primeiro, Jesus fala: olha, o que sua mão direita fizer lá, não mostra para ninguém não, faz ficar quieto. Porque não é para nossa glória. Então Jesus disse que somos luz, que o brilho dessa luz revela boas obras. Estamos brilhando? Se alguém tirar uma foto nossa, boas obras vão aparecer, que é a prática do amor, porque o amor é abstrato. As boas obras vão aparecer. Amor e bondade. Estamos iluminando e o Pai é glorificado. Se não há prática de boas obras, não há demonstração do amor de Deus. Tiago diz: a fé é morta. Não existe fé. A fé é demonstrada também através de ações. Trabalho que vem na fé. Então, amor, bondade, eles não são anunciados de forma efetiva se a gente só fala. Se a gente vem a EBD, e olha que aqui pega todo mundo, pega os que vêm, né? Os que não vêm, pega também em casa. Sabe? As quintas-feiras, as terças, nós nos enchemos da palavra de Deus. Estamos transmitindo aquilo que recebemos. Evangelho e boas obras. O amor nos impele a anunciar Jesus a quem ainda não o conhece. Uma das formas de anunciar Jesus é a própria prática das boas obras. Nossa primeira preocupação é que as pessoas não se percam, que elas não vão para o castigo eterno, que não passem a eternidade afastadas de Deus. Mas o amor de Deus também nos impele a praticar o bem. A igreja não apenas prega o Evangelho, ela prega o Evangelho e ajuda aqueles que precisam. Obviamente, dentro daquilo que temos condições de fazer, mas podemos fazer muito mais do que o que fazemos. Inclusive individualmente, como cada um membro do corpo de Cristo. Citamos aqui Efésios 2, 8 e 9. Pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas aí o verso 10, muitas vezes nós esquecemos. Somos nova criação de Deus. Nascemos de novo. Ou seja, fomos contemplados pela salvação para fazermos as boas obras preparadas por Ele para nós antes faz parte do propósito de Deus. Conclusão. Pensando em algo concreto, quando tiramos uma fotografia do amor na Bíblia, o que vemos? O que é revelado quando fotografamos o amor? Falamos, sabemos a resposta. Vemos renúncia pessoal. Vemos entrega à prática do bem e das boas obras. Pregar o Evangelho é investimento. Ajudar pessoas é investimento. Deus será glorificado se tudo for feito na dependência dEle. Se fizermos pensando inclusive no resgate destas almas, parecidos com Jesus, os necessitados que passavam diante de Jesus, o que Ele fazia? Curava. Curava fisicamente. Muitos foram transformados, aqueles que não quiseram não foram. Teve um rico lá que virou as costas e foi embora. E o texto de Marcos diz que Jesus o amou, mas ele desprezou Jesus. Essa palavra aqui sobre o retrato do amor, traduzido em boas obras, é para que nós pensemos um pouquinho nesta que é também uma função da igreja. Quando tiramos uma foto da igreja, o que é revelado? Se alguém tirar uma foto sua,
o que o seu retrato vai mostrar. Para que pensemos na palavra de Deus, no que está aqui relativo a este assunto, lembrando que boas obras é resultado do que Deus fez em nós. Não são boas obras para ter, mas porque já recebemos de Deus a sua graça, a sua misericórdia, já fomos alcançados. E há pessoas que só serão alcançadas se antes elas forem beneficiadas de alguma forma em relação às suas necessidades. E todos nós, quando viemos a Cristo, desde a primeira vez, foi interessados em nós mesmos. Não foi? Jesus falou, venham, Mateus 11, a partir do 28. Está cansado, está sobrecarregado? Venha. Aí as igrejas, elas aproveitam a necessidade das pessoas para chamarem para receber outro evangelho, e não a salvação que Cristo dá. Eles são chamados não para serem ajudados, mas para ajudarem a igreja. Esta não é a Bíblia aqui inspirada pelo Espírito Santo. Que saibamos discernir, identificar e viver de acordo com a palavra de Deus. Talvez na cabeça de alguns esteja passando aí uma certa coisa. Mas hoje tem tanta corrupção, tem tanta gente fingindo. Você anda com Cristo? Você segue o conselho do Espírito Santo para lembrar lá da semana passada, Asaf, no Salmo 73, falando que ele era guiado pelo conselho de Deus? Você não vai ter problemas com isso. Que Deus nos abençoe.